Hoje a gente vai mergulhar a fundo nas ideias, olha, bem provocadoras do Yuval Noah Harari no livro dele Homo Deus. Sabe, se no Sapiens ele basicamente desenhou o mapa do nosso passado, agora, agora o Harari está olhando lá para frente, para o futuro. E o que ele mostra é uma coisa que, sinceramente, fascina e assusta na mesma medida. Bora entender isso melhor? Para a gente conseguir sacar para onde estamos indo, a gente precisa primeiro dar uma olhada de onde viemos, né? E o ponto de partida do Harari é uma afirmação bem ousada. Ele diz que pela primeira vez na história, aqueles três grandes inimigos da humanidade, a fome, as pestes e a guerra, foram, na maior parte, controlados. Pensa só nisso. Eles deixaram de ser tipo forças da natureza que a gente não entendia e viraram desafios que dá para administrar. E isso, claro, leva a gente direto para a pergunta central do livro. Ok, se não estamos mais o tempo todo naquela luta básica pela sobrevivência, o que é que a humanidade vai fazer com ela mesma? Qual vai ser a nossa próxima grande missão? Quais vão ser os grandes projetos deste século? É justamente aí que o Harari apresenta a tese principal dele, o que ele chama de a nova agenda da humanidade. São, digamos, as novas montanhas que a gente vai tentar escalar. E olha, essa nova agenda é ambiciosa, para dizer o mínimo. Primeiro, a imortalidade. É a luta contra a morte, sabe? Tratar a morte não mais como algo inevitável, mas como um problema técnico a ser resolvido. Segundo ponto, a felicidade. Mas não é aquela felicidade passageira, e sim a busca por um estado de bem-estar bioquímico, algo permanente. E em terceiro, o objetivo final de tudo isso, a divindade. A ideia de aprimorar o Homo sapiens até ele virar o Homo Deus, com poderes quase divinos de criar e destruir. Mas, peraí, como é que a gente pode sequer sonhar com umas metas tão gigantescas assim? Bom, o Harari argumenta que a chave para isso não está na nossa inteligência individual, não. O nosso superpoder, na verdade, é a nossa capacidade única de cooperar em massa. E o que faz essa cooperação toda funcionar são as histórias que a gente conta. O nome que o Harari dá para isso é realidade intersubjetiva. Pensa assim, não é uma coisa objetiva, tipo a gravidade, que existe independente da gente, e também não é uma coisa subjetiva, tipo um sonho que só existe na sua cabeça. É algo que, bem, que existe no meio do caminho. Vira real simplesmente porque um monte de gente decide acreditar na mesma história ao mesmo tempo. E são essas ficções que, no fim das contas, governam o nosso mundo. Pensa bem, o dinheiro é só um pedaço de papel ou um número na tela. As nações, linhas no mapa. As leis, palavras escritas. Tudo isso só tem poder porque milhões, bilhões de pessoas concordam em acreditar na mesma história. É essa crença coletiva que é o alicerce da nossa civilização. Ok, e falando em histórias poderosas, nos últimos séculos, a maior de todas, a que dominou o mundo, foi a do humanismo. Foi essa narrativa que nos trouxe até aqui. Mas, e aqui vem o paradoxo, pode ser que seja justamente ela que nos leve para o seu próprio fim. Então, qual é a grande sacada do humanismo? Basicamente, ele tirou a autoridade das mãos dos deuses e a colocou nas mãos das pessoas. A experiência humana, o que cada um sente, o que cada um deseja, isso se tornou a fonte máxima de autoridade, o juiz final do que é certo, do que é belo, do que é justo. Essa ideia pode ser resumida de forma bem simples. A gente confia nos nossos sentimentos, nos nossos desejos. Na política, a gente vota em quem sente que é melhor. Na arte, o que importa é como a obra nos faz sentir. Nos relacionamentos, bom, a resposta sempre está dentro da gente. Frases como siga seu coração ou seja fiel a si mesmo. Isso é puro humanismo. Essa tem sido a nossa bússola moral por muito tempo. Só que é exatamente aqui que a história dá uma virada daquelas. Porque as mesmas ferramentas que o humanismo usou para chegar ao poder, a ciência, a razão, agora estão começando a destruir os próprios alicerces dele. É uma ironia e tanto. É que a ciência, ao finalmente conseguir abrir a caixa preta, que é o cérebro humano, não encontrou lá dentro uma alma, um eu superior, nada disso. O que ela encontrou? Neurônios disparando, hormônios correndo, um monte de processos bioquímicos. A conclusão é chocante. Nossos sentimentos, aquela voz interior, não são nada mágicos. São, na verdade, cálculos. E essa é a pergunta que abala tudo. Pensa comigo. Se as nossas escolhas são só o resultado de um algoritmo bioquímico que é influenciado pelos nossos genes, pelo ambiente, onde é que fica o tal do livre-arbítrio? Se a nossa voz interior é só um cálculo complexo, por que raios ela deveria ter a palavra final sobre tudo? Isso leva a gente para uma nova distinção, que é crucial.
Durante milênios, a gente sempre achou que inteligência e consciência andavam juntas. Para ser inteligente, para tomar decisões difíceis, precisava ter sentimentos, ter consciência. Mas isso está mudando. Agora, a gente está conseguindo separar as duas coisas. Estamos criando algoritmos que são extremamente inteligentes, mas que não têm consciência nenhuma. Zero. O argumento do Harari aqui é bem direto. Nós, seres humanos, somos apenas algoritmos orgânicos, feitos de carbono, que foram moldados pela evolução. E não existe nenhuma lei da natureza que diga que um algoritmo de carbono é melhor que um de silício. Na verdade, tudo aponta para o contrário. Os algoritmos não orgânicos podem, muito em breve, nos superar em praticamente tudo. Certo. Então, se o humanismo está em crise, o que vai entrar no lugar dele? O Harari propõe que já existe uma nova visão de mundo surgindo, uma espécie de nova religião para a nossa era tecnológica. Bem-vindos ao dataísmo. A ideia é a seguinte: nessa visão de mundo, absolutamente tudo, de uma galáxia inteira, até uma simples emoção, pode ser entendido como processamento de informações. E o valor de qualquer coisa, de qualquer ser, passa a ser medido pela sua contribuição para esse grande fluxo de dados. A grande força do dataísmo é que ele é simples. É um mantra poderoso. O universo é um fluxo de dados. O propósito de tudo não é mais agradar aos deuses, nem mesmo a felicidade dos humanos. O propósito cósmico é otimizar o fluxo de dados. E o valor de qualquer coisa é medido por quanto ela ajuda a processar mais e mais informação. E aqui a gente chega na consequência mais profunda disso tudo. A autoridade está mudando de mãos de novo. A gente já viu ela aí dos deuses para os humanos, e agora ela está indo dos humanos para os algoritmos. O objetivo final da vida deixa de ser o bem-estar humano e passa a ser a eficiência do fluxo de dados. A nossa experiência, os nossos sentimentos, tudo isso vira secundário. As implicações sociais disso são, imensas. Se os algoritmos podem fazer quase todos os trabalhos melhor do que a gente, o que vai acontecer com a maior parte da população? O cenário que o Harari descreve é bem sombrio. A possível criação de uma classe inútil e, do outro lado, uma pequena elite que vai se fundir com a tecnologia para se transformar, de fato, num homo-deus. E é com isso que a gente termina, com a pergunta que fica ecoando o livro inteiro. Quando os algoritmos nos conhecerem melhor do que nós mesmos nos conhecemos, em que a humanidade vai confiar? Na própria intuição, que a gente já sabe que é falha, ou no sistema que parece saber tudo? A resposta para essa pergunta, ela pode muito bem definir todo o nosso futuro.